Logo após a ocupação alemã da Polônia, no ano de 1939, os alemães começaram a planejar o isolamento da população judaica em Varsóvia. Cerca de um ano depois, em outubro de 1940, teve início a construção de um gueto, onde muros foram erguidos, isolando completamente os judeus. Alcançando uma população de cerca de 380 mil pessoas, o que é equivalente a 30% da população de Varsóvia, e ocupando apenas 2,4% do território da cidade, os judeus viviam em péssimas condições. Completamente segregados, fome e doenças como o tifo se alastravam em enormes proporções. Em julho de 1942, teve início a expulsão em massa dos judeus para campos de concentração. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Essa mulher está me irritando. O que ela fez, pelo amor de Deus? Ela sufocou o bebê dela. Por quê? Prepararam um esconderijo e, claro, eles entraram lá. Mas o bebê chorava quando a polícia chegou. Ela sufocou o choro com as mãos. O bebê morreu. Um policial ouviu o alvoroço e descobriu onde estavam escondidos. Durante 52 dias, cerca de 300 mil pessoas foram assassinadas nos campos de extermínio, dentre eles os campos de Treblinka e Auschwitz. Em Cracóvia aconteceu o mesmo, e a história com mais detalhes já foi contada em outro vídeo. Em todos os vídeos, demonstrando os bastidores da viagem para a gravação da websérie de radioatividade, eu sempre procurei começar o vídeo falando diretamente com você. Olho no olho. Mas esse episódio foi diferente. E achei justo fazer esse vídeo de uma forma diferente. E a gente está aqui em Varsóvia caminhando agora. O nosso objetivo é ir em um dos pedaços que restaram do muro do gueto de Varsóvia. No dia 14 de maio de 2019, em Varsóvia, tive o meu primeiro contato com algum cenário envolvendo um dos piores capítulos da história: o Holocausto. Nesse dia, após ter visitado alguns pontos turísticos da cidade, pedi para que os meus amigos fossem comigo até um dos locais em que o muro foi preservado. Caralho, tá muito frio, brother. Ai, caralho, que vento gelado. Tá, muito frio. Nesse dia, pude sentir na pele como o frio é rigoroso em uma cidade polonesa. E por mais que eu estivesse usando 2 casacos e aquele não fosse um dia frio,
típico de inverno, o vento cortante fazia com que eu pudesse pensar naqueles que estiveram ali, sofrendo. E eu queria que vocês soubessem, cara, que eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô sentindo que é como se eu tivesse, sabe, mergulhando um pouco no passado, vendo um pouco dessa história. Eu, sinceramente, tudo que eu vi o pessoal vindo no... Esse prédio aqui era da época ainda. Ainda é da época, né? Então, esse daqui que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar para você, eu tô na rua Siena, tá? Esse prédio aqui conserva um pedaço um pedaço dessa história. Então isso que vocês estão vendo aqui agora é justamente um recorte. E a gente fica assim... estranho falar isso, assim, vai parecer assim, ele tá falando, mas a gente sente que é uma energia, sabe, complicada. O pessoal que eu vi em vídeos gravando, vindo aqui, falam que você sente um pouco dessa energia. E saber que nesse local aqui, né, a gente aqui tá na rua Siena, a gente tem um recorte aqui dessa história aí. Muitos judeus deviam estar aprisionados aqui nesse local. Então, galera, a gente já está aqui dentro e agora eu vou falar com vocês um pouquinho mais baixo. E o que acontece? Essa daqui, como eu já tinha dito, é uma das várias regiões que ainda mantém esse muro aqui do gueto. Antes de vir para essa viagem da Polônia, aqui para a Polônia, eu acabei pesquisando muito sobre a história dos judeus, Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que eu não sou professor de história, eu sou professor de química. E a gente acaba não tendo muito tempo, são muitos afazeres e tal, mas a gente, cara, faz uma epopeia para poder conseguir entender todo o contexto e tal. E esse daqui foi justamente um dos locais que foram conservados para que a história não se repetisse. O que os nazistas fizeram com os judeus foi algo que não tem nem comentários. Vocês já sabem que foi algo surreal. E nesse condomínio aqui, um pedaço do muro ele foi conservado. Chegando aqui, a gente viu que tem flores em homenagens a parentes de pessoas que morreram por aqui, né, aqui em Varsóvia. E agora eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do que restou do muro. De pensar que os nazistas aprisionavam os judeus nessa região. E hoje não está fazendo muito frio, sabe? A gente está mais ou menos primavera, não está fazendo muito frio. Mas vocês imaginem que os judeus aqui no inverno, sem comida, sem agasalhos, nazistas tiraram os agasalhos dos judeus. E quando a gente coloca a mão, sabe, nesse muro, sente essa temperatura gelada, sabe, é uma carga de pensar que se você pulasse esse muro aqui para tentar escapar, você seria morto. E aqui ainda se conserva algo que sirva para que a gente possa se lembrar
E aqui tem esse buraco aqui no muro. E não sei se vocês podem perceber, tem várias pedrinhas aqui. Essas pedrinhas aqui, quando você tem alguém que perdeu o familiar aqui, eles trazem essa pedrinha, e é uma tradição, acho que dos hebreus. E aí eles fazem essa forma como uma homenagem. Mostrando para vocês aqui um pouco. É uma energia, sabe? Eu tô aqui com 2 casacos e uma camisa. E vocês não têm ideia do frio que eu tô passando. De pensar que na época do inverno... não consigo não. Infelizmente, eu não consegui finalizar esse vídeo.